Se você é investidor do KNSC11, fica no vídeo que você vai entender o porquê dessa queda de 90% em 5 dias. Fala rapaziada, bem-vindo ao canal Foco no Aporte. E não, o fundo ele não caiu 90%. O que aconteceu foi simplesmente um desdobramento nas suas cotas. O KNSC11 ele era um fundo de base 100, então ele negociava em torno desse preço, R$ 90,00, R$ 88,00. Mas no dia 6 de novembro, o dia que ocorreu esse desdobramento, quem possuía uma cota do fundo passou a ter 10. Então, no vídeo de hoje, a gente vai discutir sobre esse desdobramento, tentar entender por que muitos fundos atualmente têm utilizado essa técnica e fazer um cálculo no final para descobrir agora quantas cotas a um valor de R$ 8,87 serão necessárias para a gente ter uma renda mensal de R$ 1.000 apenas com o KNSC11. A princípio, a única diferença que faz um desdobramento é você facilitar o acesso a esse fundo ao público geral. Nem todo investidor tem mais de R$ 100 para investir por mês. E como exemplo de outro fundo base 10, nós temos o MXRF11, um fundo imobiliário extremamente popular. Na verdade, ele é um fundo imobiliário com o maior número de cotistas, exatamente porque ele já negocia há muito tempo na base 10. Então, assim, o fundo ele não deixa de ser melhor ou pior apenas pela sua cotação, por negociar na base 10 ou na base 100. O HGLG, por exemplo, ele é o fundo que negocia na base 100, e também é um fundo extremamente popular. Ele é o segundo fundo que possui o maior número de cotistas. E para encontrar essas informações, eu vim aqui no site Status Invest, fui em busca avançada e filtrei aqui por número de cotistas. Então aqui, MXRF11, quase 1 milhão de cotistas. Mais que o dobro do segundo colocado, o HGLG11, com 411 mil cotistas. Aqui fica bem claro a popularidade do MXRF11. Não à toa ele é um fundo que muitas vezes ele é negociado acima do seu valor patrimonial, devido à sua popularidade. Agora vamos analisar o relatório gerencial do KNSC11. A sua gestora, então, é a Quineia, extremamente confiável no mercado. O objetivo do fundo é investir em CRIs e cotas de outros fundos. Seu patrimônio líquido está em 1,2 bilhão. Vale ressaltar que esses são dados do relatório de setembro. Número de cotistas, 107 mil. Então, como eu já comentei, o fundo agora se tornando base 10, a tendência é que esse número de cotistas aumente. E o dividendo pago no dia 13 de outubro, obviamente referente ao mês de setembro, foi de 75 centavos por cota. Porém, a partir de agora, o fundo se tornando base 10, esse dividendo ele também vai dividir por 10. Então, agora, cada cota, você não vai receber mais 75 centavos. Você vai receber em torno de 7 centavos. Isso porque você tem 10 vezes mais cotas. No final, vai dar no mesmo. O fundo possui uma liquidez diária de 2,67 milhões. É uma excelente liquidez. A liquidez diária é o quanto que esse fundo é negociado por dia, compra e venda. E o que eu achei mais interessante é que os seus indexadores estão a taxas de IPCA mais 8,19, é uma taxa maior do que você vê em outros fundos, e a parte atrelada ao CDI está em CDI mais 3,6%, também extremamente alta, principalmente quando comparada a outros fundos imobiliários. Eu não fico preocupado com essas taxas altas, principalmente por ser a Quineia gestora, que é um braço do Itaú. Então, assim, é um time que ele está acostumado com essa negociação dos certificados, né? Dos CRIs ou dos CRIs, não sei como é que você prefere chamar. Continuando a leitura, nós temos que ao fim de setembro, o KNSC apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 108,1%. É como eles destacam aqui, que a alocação do fundo ela está em 108,1% do seu patrimônio líquido. Então, esse fundo ele também tem uma pequena alavancagem. Seguindo, o início do fundo foi em 2020, então ele é um fundo relativamente novo, cobra uma taxa de 1,2% ao ano. É uma taxa que não é das mais baixas, mas como a Quineia é uma excelente gestora, considera uma taxa ok. Não a taxa de performance. E o tipo de investidor-alvo é o público geral. Passando para o resumo da carteira. 63% do fundo está indexado à inflação mais 8,2%. 43% do fundo está alocado em CDI mais 3,6%. 0,8% são cotas de outros FIIs e 2,6% em caixa, rendendo CDI. Isso dá um total de 110,7% do seu patrimônio líquido. Então, como eu comentei mais cedo, esse fundo está sim 10% alavancado. Uma das informações mais importantes que você, investidor de fundo imobiliário, deve procurar nos relatórios é o seu resultado por cota comparado à distribuição por cota. Um fundo imobiliário ele tem que gerar mais do que ele distribui. Não pode ser o contrário. E comparar essa distribuição com o resultado gerado dos últimos 12 meses, a gente consegue ver que em apenas 2 meses o fundo ele distribuiu mais do que ele gerou. Então, nesse mês, ele gerou 74 centavos, distribuiu 75.
E há um ano atrás, ele distribuiu 52 centavos, mas gerou apenas 51. Todos os outros meses, o fundo ele gerou mais do que ele distribuiu. Por esse motivo, ele possui essa reserva acumulada aqui não distribuída, de 50 centavos por cota. Essa reserva ela pode ser utilizada para novos investimentos e para complementar eventuais meses em que o resultado por cota seja abaixo do esperado. Aqui nós temos a tabela de sensibilidade do fundo. Com ela, é possível simular o retorno esperado de acordo com o preço pago pelo investidor. Então aqui, caso a pessoa compre por R$ 92,00, agora em base 10, R$ 9,20, o retorno esperado seria de IPCA mais 7,74%. Perceba aqui que quanto mais barato a pessoa compra a cota do fundo, maior é esse retorno esperado. Então, caso a pessoa consiga comprar a R$ 8,95, o retorno esperado seja de IPCA mais 8,45%, quase 1% a mais do que o retorno esperado quando o investidor compra ao preço de R$ 9,20. Perceba também que nem temos aqui na tabela de sensibilidade o preço atual do fundo. Atualmente o KNCS 11 está negociando a 8,86, então aqui esse retorno esperado seria algo em torno de IPCA mais 8, pode jogar uns 0,3% aqui, 0,4%, mais 8,8%, por exemplo. O relatório traz mais algumas informações, como a carteira de ativos. Então, o que é interessante perceber que a maior porcentagem representa apenas 5,3% da carteira do ativo. Então, ele é um fundo considerado seguro, com pouca exposição a apenas um ativo. Traz um pouco dos ativos por segmento, mas que eu não vou passar um por um para o vídeo não ficar chato. E finalizando aqui o relatório gerencial, vamos partir para as simulações. A primeira simulação vai ser de quanto um patrimônio de R$1.000 investido no KNS 11 ao preço atual de mercado dele, que é 8,86. Com R$1.000, então, conseguiríamos comprar 112 cotas do KNS 11 a 8,86. O rendimento por cota, eu vou utilizar o rendimento do mês de outubro, que foi de 8 centavos. Com R$1.000 investido, seria possível comprar 112 cotas, cada cota distribuindo 8 centavos por cota, teríamos uma renda mensal de 8,96, que totaliza um yield de 0,9%. E o número mágico ele nada mais é do que a quantidade de cotas necessária para que todo mês, com o rendimento dessas próprias cotas, a gente consiga comprar mais uma cota. Agora eu vou simular quanto que esse mesmo patrimônio de R$1.000 ele renderia e vou utilizar no rendimento por cota um número que eu acho um pouco mais real. Eu vou utilizar a média dos dividendos dos últimos 12 meses. Então, começando aqui de novembro de 22 até outubro de 23. Eu coloquei esses valores aqui nessa planilha e tirei a média. Então, a média dos últimos 12 meses foi de 0,089 centavos. Quase 9 centavos, um pouco maior do que os 8 centavos distribuídos no último mês. Então, utilizando esse rendimento por cota, a renda mensal gerada foi de 9,96, dando um yield de 1%. Veja a diferença que dá somente utilizando um rendimento por cota um pouco maior. Talvez isso demonstre que o fundo a esses preços ele esteja barato. E a tendência a longo prazo é que o rendimento por cota seja mais parecido com a média dos últimos 12 meses do que com o valor do último mês. Para finalizar as simulações, vamos agora então responder a pergunta inicial do vídeo. Quanto eu preciso ter investido para que o KNCS 11 me gere uma renda de R$1.000 todo mês? Ele pagando 8 centavos por cota, a um preço de 8,86, eu precisaria de 12.500 cotas, o que significaria um patrimônio necessário de 110 mil investido, para que todo mês caísse na minha conta esses R$1.000. E a título de comparação, eu vou fazer esse mesmo cálculo, mas vou utilizar o rendimento por cota da média dos últimos 12 meses. Então, para ter os R$1.000 todos os meses, precisaríamos agora de apenas 112.036 cotas, um número menor de cotas porque o rendimento ele é maior, totalizando um patrimônio necessário de 99.550. E aí, vocês investem no KNCS 11? Acharam um bom fundo? Vão deixar no radar pelo menos? Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre CPTS 11, outro fundo de papel base 10, que eu tenho em carteira. O KNCS 11 ainda não tenho carteira, mas pelo que eu vi, é um fundo muito bem gerido e vai entrar no meu radar. Eu estou pensando também em montar uma carteira aqui para o canal só com fundo base 10. KNCS 11, CPTS 11, MXRF 11. Me diz aí o que você acha dessa ideia. No mais é isso aí. Se o vídeo já agregou de alguma forma, eu peço que deixe seu like, um comentário, se inscreva no canal, que isso vai ajudar bastante, principalmente no começo, que esse engajamento é tão importante. Fui!